Fala família S1, sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast. Aqui quem vos fala é Alessandra Oliveira, membro da Igreja de Cristo no Brasil, em Boa Esperança. E hoje, como nossos convidados especiais, temos o irmão Alan Patrick, que é o nosso presidente regional, da UMIC Regional, né? RN, PB e PE, formado em Psicologia pela Faculdade Uninassal e ele também é pós-graduado em Análise Comportamental. E aqui ao meu lado, nós temos nossa querida irmã, Yali Félix, que também é membro aqui da Igreja de Cristo no Brasil, em Boa Esperança. Ela está se formando, né, está aí fazendo o curso de Psicologia pela Universidade Potiguar. Para os mais íntimos, o NP. E aí, Alan? Olá, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo à noite, né? Para quem está acompanhando aí. Para mim é um prazer estar sempre falando sobre esses assuntos. Estou até perdido. Eu olho para qualquer uma delas. Para Tá, cá. beleza. Para mim é sempre um prazer estar falando um pouco mais a esse respeito, né? E poder ter esse diálogo mais aberto. Eu achei a ideia sensacional, essa ideia da gente tentar trazer isso como uma conversa e não simplesmente como uma palestra, né? Como algo com um tempo limitado, mas agora bem mais direcional, como uma conversa mesmo. Eu acho que fica bem mais fácil para quem está escutando, né? Conseguir abstrair essas questões. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse momento e espero conseguir responder aí essas demandas. Vai dar bom. E Ali? Estou muito feliz também de estar aqui. É muito legal, realmente, como a Alan falou, poder falar sobre ansiedade e, enfim, trazer um pouquinho isso também na igreja, né? O pessoal entender um pouquinho mais também. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Então, beleza. Alan, então me conta aí sua história. Por que você escolheu psicologia? Hoje, a gente meio que entende que psicologia é uma área meio ralada, né, para quem é cristão, porque envolve muito assunto filosófico, e aí tem a lance da ética cristã, da moral cristã, e pelo que a gente sabe, quem está de fora, é um assunto que vai muito, meio que questiona a nossa fé. Então, como é que foi aí tua história com a psicologia? Beleza. Depois eu quero escutar de Yali, que eu não escutei. Como é que foi esse processo, enfim. Meu processo para psicologia foi bem rápido. Eu sempre planejei muito ir para a educação física. Eu me converti com 16 anos, com 15 anos, né? Com 16 anos recebi minha chamada vocacional e disse assim, eu quero trabalhar com gente. Então, sabendo que queria trabalhar com gente, eu pensei, né? Eu acho que se eu for para a área de esportes, eu consigo juntar muita gente numa comunidade e lá eu vou ter pessoas para me escutar, porque eu vou estar lidando com essas pessoas. Fiz o vestibular, na época eu passei para a UFPB, mas aí, através de aconselhamento com alguns irmãos, com alguns presbíteros também, menciona aqui o presbítero Wesley, não sei se ele vai ver, mas foi uma conversa muito importante que eu tive com ele, né, que ele começou a me questionar assim, se você vai querer trabalhar com pessoas, você vai utilizar um subterfúgio, né? Entrar com esporte para poder conversar com as pessoas. É muito melhor você caminhar já certo de uma área que você vai lidar diretamente com pessoas. Psicologia. Aí, depois disso, meu tio, que não sabia que eu estava pensando em fazer psicologia, conseguiu uma bolsa para mim. Disse assim, eu tenho uma bolsa na faculdade que eu trabalho, que era na Estácio, né? E é uma bolsa de 50%. Aí, para que curso? Ele, psicologia. Pode botar meu nome, eu vou começar a psicologia. Nessa época eu já tinha cursado teologia, né? Não concluí, mas toda essa base filosófica, esse conteúdo assim mais denso, eu vi toda na parte de teologia. Então, tudo isso que poderia ser mais difícil para mim, não foi tão difícil assim, porque eu já tinha visto muito em teologia, então assim, a minha base com relação a isso era muito sólida. E depois que eu entrei em psicologia, eu comecei a ver que muito da base também de psicologia, ela vem de matriz cristã. Aí, quando eu descobri isso aí, super tranquilo, não precisava falar da fé, mas eu sempre retomava assim, pensamentos cristãos. Então, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eu sempre levantava essas bandeiras aí para poder falar sobre o meu posicionamento dentro da sala de aula. Que bacana, cara. Muito massa legal. Mesmo. A parte mais interessante assim, que eu achei é o fato da teologia ter feito parte aí já do seu início na psicologia e também de você ter recebido um aconselhamento de um presbítero. Né? Exatamente. Isso é muito interessante. De ver que a gente tem esse suporte na nossa igreja, né? E você ter recebido esse suporte e agora tá falando sobre isso, acredito que vai encorajar pessoas a procurarem suporte na igreja. Eu achei isso sensacional.
E você, Ali? Como é a sua história aí na psicologia? Então, eu ainda estava no ensino médio, e aí, para mim, eu sabia no ensino fundamental 2 que eu queria algo relacionado a cuidar de animais. E aí, eu pensava muito na questão de biologia, porque era uma matéria que eu gostava, e, enfim, vou fazer biologia. Só que aí, quando chegou no ensino médio, eu comecei a me encantar por essa questão de lidar com pessoas, né? De poder influenciar de alguma forma na vida de outra pessoa e de poder ajudar de alguma forma e entender mais a questão cerebral mesmo, do funcionamento do cérebro, enfim. E aí, isso no primeiro ano do ensino médio, e aí eu disse, ok, é psicologia. E aí, apesar de saber que em alguns momentos poderia ir de encontro, né, com a questão cristã, né, a questão da igreja, mas eu também comecei a pensar pelo lado de que eu poderia associar isso de alguma forma, como cristã também, né? E é isso. Agora eu estou no 6º período da faculdade e tem sido uma experiência muito boa, é muito rico você conhecer tantas coisas, né, saber tantos assuntos. Alguns são mais legais do que outros, mas, enfim, eu me encanto realmente cada vez mais por esse curso, eu me vejo muito na área, e é isso. E você escolheu Massa. atuar em qual área, Alan? Eu hoje atuo. Tinha uma área que eu sabia que, assim, que eu não queria atuar, que era mais voltado para essa área clínica. Eu entrei na psicologia pensando dentro dessa perspectiva, né, no aconselhamento. Então, eu queria pagar essas matérias para servir para o ministério, né? Como eu tinha recebido essa chamada ministerial muito cedo, então eu sabia que eu não podia desperdiçar muitas oportunidades. Eu caminhei na mesma perspectiva desde os meus 16 anos até agora com 26, que eu precisava utilizar de todas as minhas forças, dos meus recursos, né, para auxiliar no meu ministério. Então, o meu curso, minha pós-graduação foi para servir ao ministério. Tentei fugir um pouco da área clínica, mas dentro da empresa que eu trabalho hoje, eu acabei sendo puxado novamente. Hoje eu trabalho com um público que tem atraso no neurodesenvolvimento, né, em especial público com autismo e outros transtornos diversos. E para ter que lidar com o público adulto e adolescentes, eu precisei voltar para a clínica novamente, que era o que eu estava saindo. Enfim, eu queria a área da perícia e tudo mais. Mas aí, acho que foi quase o Senhor me puxando de volta assim. Rapaz, você está fugindo do que eu tinha lhe chamado para fazer. Então, eu acabei voltando. Com isso, eu acabei revendo muitas coisas e retomando qual que era o meu principal objetivo com a psicologia, né? Que era atrelar isso ao ministério. Então, dentro do aconselhamento, eu não preciso ser psicólogo para ter um bom processo de aconselhamento, né? Mas se eu souber desses artifícios, se eu souber como é que funciona, como Yalo falou, as questões cerebrais, o que é que circunda o homem, né? Onde é que ele está inserido, vai ser muito mais fácil para mim, enquanto discipulador, né? Enquanto alguém que está instruindo a pessoa no caminho que ela deve andar. Então, hoje eu estou trabalhando nessa perspectiva. Show. Agora eu vou fazer uma pergunta, vai ser um pouco, assim, foram todas pessoais. Mas quando você foi escolher, assim, o curso, na verdade eu percebi que aí foi Deus já te direcionando. Mas em algum momento você se deixou levar pela ansiedade ou a ansiedade tomou conta de você nesse sentido? É uma excelente pergunta. Eu não fiquei ansioso com relação ao curso, porque, como eu mencionei, eu acho que eu não tive nem tempo de ter ansiedade, entendeu? Mas eu fiquei muito ansioso com relação à saída da minha nota, né? Da UFPB, que era uma concretização, né? Ia se formar em Educação Física, o primeiro passo era passar na faculdade de Educação Física. Mas como as coisas foram se atropelando assim, eu acho que sendo direcionado por Deus mesmo. Quando eu vi, eu já estava no curso de psicologia, sentado na cadeira lá, prestando atenção. Meu Deus do céu, eu vim parar em psicologia. Historicamente, psicologia não é um curso que tem muitos homens. Então, assim, eu estava na sala, sei lá, 40 mulheres, eu acho que tem uns 6 homens, 5 homens na minha sala. Puxa. Eu fiz, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?
Mas, como eu falei, assim, eu tive anteriormente. Na hora, eu acho que eu não tive nem tempo para pensar nessas coisas. Teve nem tempo para se preocupar. Exato. Então tá. Já que a gente começou a falar aqui sobre a ansiedade, todo mundo hoje, com certeza, já ouviu falar sobre ansiedade. Está em alta, é um tema que está em alta. E alguns pais já ficam, meu Deus do céu, ficam preocupados com isso, né? Outras pessoas pensam, putz, isso aí não passa de mimimi. E outras pessoas já começam a dar aquela tremedeira, porque sabem que tem problemas com ansiedade. E aí, a gente sabe que existe a ansiedade normal e existe a ansiedade doença, a ansiedade patologia. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Porque eu acho que é muito comum hoje você estar falando com alguém e você pensa assim, eu tenho ansiedade. Mas é uma coisa que basicamente todo mundo tem. Então, qual é a diferença entre a doença e o que é normal? Show de bola. Se ela quiser falar também. Pode começar. Tá bom. Beleza. Eu acho que esse é um dos principais pontos e esse conteúdo introdutório eu acho que vai guiar toda a nossa conversa. Porque todas as vezes que a gente pensa em ansiedade, como você mesmo mencionou, né? Fez, né? Trabalho de pesquisa aí, barra pesada. Quando você fala sobre ansiedade, você vai sempre diferenciar aquilo que é normal e aquilo que é patológico. A ansiedade, no final das contas, é algo muito positivo para a gente. Porque ela que nos mantém em alerta, ela que nos mantém nessa situação, né, de percepção com relação ao meio. Por exemplo, se você acorda tarde, né, e você está super atrasado para ir para algum compromisso, aquele impulso que vem assim, meu Deus do céu, estou super atrasado se eu não correr agora, esse impulso que te tira da cama, assim, quase que te arremessando para dentro do banheiro, quem faz isso é a ansiedade. Então, no final das contas, quando você vai analisar, a ansiedade é algo positivo. A grande questão é quando essas preocupações começam a interferir diretamente na vida do indivíduo. Então, a gente diferencia a ansiedade, né, normal de ansiedade patológica justamente quando essas questões sobre aquilo que haveria de vir começam a intervir diretamente na vida da pessoa, né? Quando aquilo começa a, de fato, trazer prejuízos significativos para a vida dessa pessoa. Quando isso começa a acontecer, de fato, é a hora de você colocar o pé no freio. Peraí, quais são os comportamentos, qual tipo de atitude eu estou tomando frente a isso e o que é que eu posso fazer para reaver, né? Para voltar atrás, para conseguir controlar essas questões. Acho que num plano mais brando, né? Seria mais isso mesmo. Eu lembro muito da questão também de que todo mundo tem ansiedade, né? Tipo, não são só algumas pessoas que têm ansiedade, porque como a Alan falou, a ansiedade também, na quantidade certa, né, moderada, ela é benéfica, né? Ela faz bem para o ser humano. O problema realmente está quando ela começa a trazer outras questões, né? Outros comportamentos que não sejam realmente benéficos para o sujeito. E talvez, assim, pegando esse gancho, né? Todo mundo tem essa ansiedade e discutir sobre ansiedade não é algo novo. Então, você vê questões de ansiedade na própria história da filosofia, por exemplo, né, na poesia, na enciclopédia de Homero, você vai ver que ele já começa a lidar com esses conteúdos um pouco mais deprimidos, ansiosos, né? Na época era chamado como melancolia. Então, você vai ver nas poesias de Homero, dentro da igreja, né, dos grandes heróis da fé, você vai ver um conteúdo muito forte também de tristeza, de pesar. O próprio Cristo fala a respeito da ansiedade, a gente vai ver Pedro retomando esses assuntos. Então, assim, não é algo novo, não é algo que veio do século XXI e está todo mundo falando sobre isso agora. Então, são questões que vêm desde antes, né, disso, mas que hoje tomaram uma proporção muito maior. E eu peguei até uns dados recentes, não tão recentes assim, mas em 2016, né, um conteúdo sobre a depressão, publicado pela Organização Mundial da Saúde, ele compreendia quase 264 milhões de pessoas que no mundo sofrem com transtornos relacionados à ansiedade, né? Que não é só a ansiedade puramente dita. Então, todos os transtornos que envolvem essa perspectiva da ansiedade, em diversos tipos de grau, e aponta que só no Brasil, 9% da população tem algum tipo de transtorno relacionado à ansiedade, em especial o público feminino. Então, as mulheres são mais propensas a ter ansiedade. Isso é justificado, né? Mas as mulheres são mais propensas. Sim. Eu estava vendo, eu fiz algumas pesquisas. Assim, vi que você fez. Qual foi? Agora fiquei preocupada.
Brincadeira. Mas, enfim, eu fiz algumas pesquisas e aí eu achei bastante interessante e preocupante, né? Vai Uma acabar fazendo pesquisa- psicologia também. É. Não vou, Será? assim, eu não tenho, não sou para essa área. Aham. Sim, eu já sei. Mas, enfim, eu estava vendo algumas pesquisas e aí teve um estudo, né, realizado lá nos Estados Unidos há algum tempo, e eles fizeram o seguinte, eles chamaram alguns jovens e descobriram que de 7 em cada 10 que eles chamavam, e esses jovens tinham entre 13 e 17 anos, a maioria deles já tinha passado por problemas com ansiedade ou conhecia alguém com ansiedade. E aí, se você coloca lá geração Z, que é a nossa, Uhum. e ansiedade, o Google enche de artigos falando sobre isso. E um dos artigos que me chamou a atenção foi um que leva o título de Geração Y e Geração Z, porque elas são a geração deprimida. E aí conta a história de um cara que procurou um terapeuta e disse: nossa, a minha geração é a mais deprimida, como é que eu faço para sair disso? E aí o fato de eu ter visto esse tanto de artigo a respeito disso, eu fiquei me perguntando, o que é que levou a nossa geração a chegar a esse ponto com ansiedade? O que é que levou a esse caos, assim, de uma certa forma? Porque não tinha essa proporção. Pelo menos não antigamente, não era tão falado, pelo menos, né? E hoje você vê que é geral. Você abre o Instagram, a galera tá falando sobre ansiedade. Você abre o YouTube, a galera tá falando sobre ansiedade. E você chega na igreja conversando com alguém, essa pessoa diz: eu tô passando por problemas com ansiedade. Então, toma uma proporção gigantesca. E aí eu queria saber mais ou menos o que foi que levou a isso, né? Uhum. Primeiras damas? É, essa questão da ansiedade, tipo, é algo que, como a Alan também falou, não é algo de agora, né? Não é do século XXI, enfim, vem realmente de antes. Mas é pela questão da geração também. É uma questão que hoje realmente tem sido muito mais falada e traz muitas questões também, não só da ansiedade em si, né? São outras questões que envolvem questões socioeconômicas, questões sociais, enfim, muitas outras coisas que realmente acabam agravando a ansiedade, né? Trazendo essa perspectiva mais negativa dela. Então, é muito importante ressaltar que existem muitos fatores, existem muitas coisas que trazem um agravamento dessa ansiedade, fatores que a gente está passando atualmente, né? Questão realmente pós-pandemia, por exemplo, que é algo que com certeza teve um impacto gigantesco, né? Pessoas ficaram presas dentro de casa por muito tempo, né? Uhum. Crianças, inclusive, que perderam certa etapa do desenvolvimento delas e passaram a conviver mais com adultos também, então acaba gerando essa ansiedade, né, dentro de casa. E, enfim, são realmente vários pontos que trazem esse agravamento da ansiedade. Concordo. Nem um pouquinho Acabei. mais acrescentar. Eu tô brincando. Anteriormente, né, assim, em psicologia, eu não vi, né? E, assim, esse conteúdo geração Y, geração Z, essas nomenclaturas, elas são mais frutos de uma análise antropológica do que uma análise psicológica do sujeito, né? Mas, de toda forma, aí, o aspecto psicológico está presente, independente da nomenclatura, enfim, independente de quem captou, quem coletou esses dados, é um conteúdo psicológico porque diz respeito a questões sobre ansiedade. Então, como é Yali mesmo, né? Yali. Pronto. Como Yali falou, falar sobre ansiedade é falar sobre esse contexto. Então, a gente passou por essas questões muito relevantes. Eu destaco um ponto muito importante com relação a esse aumento, né? Esse agravamento, principalmente na nossa geração. Então, a gente tem uma geração, né? Não limitando a geração, né, jovens e adolescentes, mas uma geração ampla. Então, você tem aí um alto número de divórcios, um alto número de desarranjos familiares. Você tem algo dentro da história que nunca foi visto, que é justamente essa perspectiva de que pessoas que possuem alguma doença, que pode ser severa ou não, prolongando sua idade de vida e
reproduzindo. Então, muitas pessoas, né, outrora, tiveram depressão, tiveram ansiedade em grau leve, não foram diagnosticadas, ou foram diagnosticadas na época como tá muito triste por alguns dias, enfim. E acabou que isso teve um filho, enfim. Todas as vezes que você vê, né, geneticamente essas questões, por exemplo, pais que tiveram doenças relacionadas a transtornos de humor, a transtornos de ansiedade, você tem uma alta taxa de propensão na geração seguinte. É como se os genes eles ficassem mais refinados para isso. Então, naturalmente, você tem um aumento aí desses casos, porque você tem a geração seguinte, né? E você imagina aí isso em uma escala bem mais ampla. Por que eu falo isso? Anteriormente, a gente não via essas questões. Então, quem tinha problemas psicológicos era tratado como doido, né? Como maluco, era trancado em casa, enfim. O tempo que essas pessoas tinham de vida era bem mais abreviado, porque morria em consequência de infecções, enfim, diversos tipos de fatalidade poderiam ocorrer, mas elas tinham um encurtamento dos seus dias de vida. A humanidade passava meio por essa espécie, né, de seleção natural. Então, pessoas que tinham algum tipo de doença faleciam e não reproduziam, não passavam o gene adiante. Agora a gente tem um aumento na vida das pessoas, né? Então, naturalmente, você tende a viver mais porque você tem mais qualidades hospitalares, você tem mais qualidade de infraestrutura e você vive mais. Em consequência disso, né, as pessoas têm filhos mais tarde. Você tem pessoas, né, que tiveram doentes outrora e agora repassam para os seus descendentes, não para a primeira geração, mas, sei lá, para a segunda, para a terceira, ou de repente você tem propensão genética, mas você não tem nenhum gatilho que facilite, né, que isso venha a se manifestar. Mas, enfim, você tem essa propensão genética para que isso aconteça, né? E não só isso também, né? Tantas outras coisas. E eu destaco muito mais essa questão genética, porque é algo que muitas vezes passa batido e fica simplesmente como essa questão, né? Eu estou muito deprimido, eu estou muito ansioso. Mas se a gente pega no histórico, você vai ver que tem uma carga genética muito forte com relação a isso. É interessante que, assim, o aumento do padrão, o aumento de vida, né, das pessoas, da qualidade de vida e tal, está muito relacionado à tecnologia. Sim. Quanto mais tecnologia se desenvolve, então você tem medicamentos melhores, você tem equipamentos hospitalares melhores, enfim, tudo melhora. Então, tecnicamente, assim, nem tecnicamente, mas uma opinião pessoal, estaria mais relacionado ao lance da tecnologia. Também. Certo? Uhum. Aí... E ela, inclusive, falou uma coisa que eu lembrei de comentar e acabei esquecendo. Você voltou agora, acabei retomando, né? A questão da pandemia ela foi importante para evidenciar essas questões. Então, a gente está num nível tecnológico muito alto. Por essa razão, a gente evita um pouco essa questão do contato social, porque você tem aí jogos, filmes, séries, e o ser humano, né, que foi criado e formado para ser relacional, agora ele está enclausurado dentro da sua casa, no seu curto contexto, enfim. Mas ele está lá, preso, né, recluso, porque ele tem tudo que ele precisa lá dentro do quarto dele. Ele tem alimentação que ele pode pedir pelo iFood. Tudo pelo celular, tudo né? pelo celular. Então, o cara que foi feito para ser relacional, agora está enclausurado dentro de casa e, com certeza, isso aí caracteriza, né, posteriormente como questão de ansiedade. Pode se manifestar, né? A questão do próprio conhecimento, assim, como as pessoas passam isso também, né? Por exemplo, a gente na igreja mesmo, a gente vê pessoas falando, eu tô ansioso, não consigo dormir, não sei. Fala algum sintoma, né? Quando essa ansiedade está muito alta, assim. E aí você vê muito o aumento dessas informações, né? De estou ansioso. Então, isso vai... Todo mundo falando, exatamente, estou ansioso. Exatamente. Então, há uma propagação disso entre os amigos, entre família, enfim. Então, é algo que, além da tecnologia, além da pandemia, além da questão genética, há também muito essa questão de... Também tudo é ansiedade, né? Então, é isso. É ansiedade. Fora que a questão do marketing na internet se tornou uma coisa bem assim, pesada, né? Com o passar do tempo, principalmente na pandemia.
Porque os posts que fazem sucesso são aqueles que você, assim, 10 coisas que você pode fazer para isso dar certo. Aí o que você encontra na internet quando fala sobre ansiedade. 10 sintomas de ansiedade. Se você tiver algum desses, procure um psicólogo. Então, eles dão lá aqueles sintomas, e aí a pessoa que está sentindo aquilo ali, mesmo que seja um pouquinho, aí diz, não, estou com ansiedade. Meu Deus, então estou com problema de ansiedade, tenho que tomar isso aqui, não sei o quê. E começa essa coisa toda. E aí, falando ainda das mídias sociais, é interessante que nas mídias você cria outra imagem de você. Então, ali você tá para ser comparado ou para ter uma vida extremamente feliz. E o fato de que aquilo ali, 99% das vezes, não é verdade, eu acredito que faz uma pessoa desenvolver esses problemas de ansiedade. E aí Por que, tá que eu não vindo... sou como ele, né? Por que Exatamente. Por que eu não conquistei o que ele conquistou, né? Esse tipo de coisa aí. Exatamente. E eu acho que tudo isso vai, assim, não querendo que isso aconteça, mas vai acontecer, provavelmente. Vai aumentar quando chegar aí o metaverso estiver liberado para todo mundo. Porque, Uau, que atual. Porque vai estar todo mundo ali naquela realidade virtual, você vai pintar uma imagem de você que não é você. Vai ser muito mais fácil você ficar só na sua casa do que ter que se relacionar com outras pessoas. Quem é que vai pensar em se relacionar com outra pessoa? Se você pode ter uma imagem cômodo. fictícia. É mais cômodo. É bem mais cômodo. Exato. Ela vai acabar, quando terminar, que ela vai fazer psicologia, tu vai ver. E aí, então, vamos passar agora para o âmbito igreja, né? A gente falou aqui, e a Ali comentou, eu acabei comentando também, sobre a questão de que é muito fácil a gente chegar para um irmão e ele dizer que está passando por esse problema de ansiedade. E aí, isso acaba levantando várias questões. E uma delas é, como pode um cristão ter ansiedade, ter depressão? Esse aí é muito bom. Só voltando ao tópico do Google, né? Assim, quem nunca pesquisou, tô com uma dor no meu pé. Câncer. Exatamente. Já era. O Google. Terminal. Aí agora você pode só colocar uma hashtag dor no pé. Aí no Instagram aparece. Já era. Então, todo mundo que morreu de dor no pé, né? O Google é barra pesado. Eu gosto de tratar essa questão com um pequeno trecho, né, de Eclesiastes, capítulo 9, do 2 ao 3. Pode ler a Bíblia, né? Pode. É evidente. Tô brincando. Diz o seguinte, 9, do 2 ao 3. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, e também ao impuro. Assim como ao que sacrifica, aquele que não sacrifica, tanto ao bom quanto ao pecador, como o que jura e o que teme o juramento. Este é o mal entre todas as coisas, quanto se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos aos mesmos destinos e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que a loucura habita nos seus corações enquanto vivem, e depois se vão até os mortos. Eu gosto muito dessa perspectiva de Eclesiastes, porque ela trata essa questão de uma maneira mais ampla. Não é porque o indivíduo é cristão que ele está apartado do mundo. E Eclesiastes deixa isso muito claro. Então, o mesmo mal que pode suceder ao ímpio, pode suceder ao justo. O mesmo mal que sucede, né, ao impuro, sucede ao puro. Aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica. Enfim, como você tocou na palavra depressão, eu gosto de sempre fazer essa distinção muito clara. Então, ansiedade é uma coisa, né? Você estar com humor deprimido é outra, e depressão é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem um diagnóstico clínico para que isso aconteça. Então, você tem que ter, no mínimo, 2 semanas de uma série de 5 sintomas, entre os quais 2 são os principais, que eles precisam estar, que é o humor deprimido e diminuição do prazer ou interesse na maioria das atividades. Por 2 semanas, pelo menos, durante a maior parte do dia, e atendendo no mínimo esses 2 quesitos. Então, depressão é um sinal clínico, né? A gente consulta isso através do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Psiquiátricas. A gente está na 5ª edição agora. Por que eu faço questão de diferenciar essas questões, né? Porque a gente precisa conseguir fazer essa distinção
depressão, assim como erisipele, assim como lúpus, é uma doença somática, que ela aflige o ser, né? Ela aflige, por mais que ela seja manifestada psicologicamente, ela é uma doença que ataca o indivíduo. Então, se eu faço um eletroencefalograma, eu não consigo diferenciar o cérebro de quem tem depressão da pessoa que não tem depressão. Mas se eu fizer um mapeamento cerebral, eu consigo ver na sua rotina, no seu dia a dia, as áreas que são atuantes e posso diagnosticar a partir disso que você pode estar passando por algum tipo de doenças ou transtornos de ansiedade, de humor, isso fisiologicamente. Então, eu consigo, a partir da própria imagem cerebral, dizer assim, essa área aqui é muito mais atuante em pacientes que têm transtornos de depressão. Por exemplo, o lobo frontal, ele recebe uma grande sobrecarga de estímulos. Então, se eu pego um paciente, né, que dentro do encefalograma dele eu tenho uma alta agitação aqui na parte frontal, que é justamente essa parte que diz respeito a cognitivo, a linguagem, então é um grande indicativo aí que eu tenho alguma patologia. E aí eu posso executar um diagnóstico diferencial, enfim, entre tantas outras coisas. Se eu volto para a perspectiva cristã, eu elenco aí uma série de pregadores, grandes homens de Deus, que sofreram na época com melancolia, exceto esses mais recentes que foram diagnosticados como depressão mesmo. Por exemplo, se a gente pega David Branham, que foi um grande missionário aplicado aos índios americanos, a gente vai ver que na biografia dele, ele era uma pessoa extremamente melancólica. Melancolia para a época era justamente esse grau de apatia, falta de ânimo, e é muito relacionado à questão da depressão. Se a gente pega um pouco mais recente, a gente tem Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, mas que escreveu várias coisas sobre depressão. A gente tem pregadores contemporâneos que já escreveram muitas coisas a esse respeito, como o Paul Washer. Então, todos esses homens sofreram, em certo grau, com depressão, com esse grau de melancolia, e eu diferencio essas duas coisas, tá? Eu não estou falando simplesmente de ansiedade ou de humor deprimido, né? Um acontecimento fatídico, sei lá, a morte de alguém querido, ou de repente não foi nem alguém querido, mas foi um bem que você gostava muito, um animal de estimação. Isso tudo pode causar esse humor deprimido. A grande questão é se a gente consegue evoluí-lo, né, como um diagnóstico. 2 semanas, no mínimo, né? Durante a maior parte do dia, e com esses 2 sinais claros aí. Algo a acrescentar, Yali? Eu estava lembrando de alguma coisa, mas eu esqueci. Caso eu lembre, eu Tudo bem. falo de novo. Deixa eu só... Lembrei. Vai. É rápido. Às vezes, na igreja, é muito a questão de, tipo, porque eu sou cristão, eu sou blindado. Né? Eu não vou adoecer, eu não posso ter ansiedade, não posso ter depressão ou qualquer outro transtorno, enfim, doença. E não é assim, né? Como a Alan falou, nós estamos nesse mundo e nós estamos aqui, e qualquer coisa que acontece com uma pessoa que está fora da igreja pode acontecer com a gente, né? Nós somos humanos e nós buscamos ao Senhor e gostamos de estar aqui, é ótimo, nós sabemos o quanto faz bem, mas isso não nos blinda realmente, né? Não nos tira, não nos segrega, assim, separa do mundo. Então, é muito importante que a gente lembre sobre isso, né? Tipo, somos seres humanos, assim como qualquer outra pessoa. A pessoa que está passando ali na rua, ela pode ter ansiedade, assim como a gente que está aqui dentro, a gente pode ter, né? Como a gente já falou. E a gente escuta muito atualmente os irmãos falando, né, sobre. E é isso. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Então, assim, quando a gente trata depressão, né, que foi a pergunta, depressão é uma doença, né, que ela precisa, em algum grau, ser medicada. A gente vai entrar com com relação a isso, a não ser que o irmão, né, mais devoto não tome, né, nenhuma vacina, não tome medicamento para inflamação. Então, o que é que vai diferenciar uma coisa da outra, né? Os dois eu faço questão de destacar essa questão,
Porque talvez você pense assim, a doença puramente psicológica que Deus pode curar. Evidentemente que Deus pode curar. Como Deus pode curar o lúpus, como Deus pode curar uma erisipele, né? Enfim, Deus pode todas as coisas. Isso é inegável. Mas se eu tenho essa manifestação dessa doença e aprove ao Senhor não me curar, eu preciso buscar o tratamento adequado para que isso aconteça. Sim, de Como fato. doença. Né? Uma doença que não só é medicamentosa. Então, eu tomo um medicamento, acabou minha depressão. Eu preciso fazer um acompanhamento. Se é uma questão que veio anterior com relação à minha psique, eu preciso tomar o remédio para que eu consiga, em um pequeno grau, né, ou em um grau maior, prestar mais atenção, Amenizar ou estar pouco, mais né? disposto, amenizar um pouco esses sintomas, para que aí eu consiga tratar diretamente no foco do problema, que é a minha psique. Algum desarranjo pode estar acontecendo, né? A nível cognitivo, a nível comportamental, alguma coisa está desorganizada. O medicamento, não existe medicamento para depressão. Você toma e acabou a depressão, tô beleza. Então, é um medicamento para que você reduza os sintomas e você venha com intervenção efetiva, que é o aconselhamento, que é a psicoterapia, prática de exercício físico, regulação da rotina, entre todas essas coisas. Então, para fechar, né, o cristão tem depressão como doença. Então, uma pergunta aqui que para mim foi a mais difícil de fazer, mas eu estava lendo alguns Ela textos. estudou pra caramba, viu? Então, eu procurei alguns textos que falassem na Bíblia, né, a respeito sobre ansiedade. E eu escolhi 2 apenas. O texto de Filipenses 4, 6 a 8, que eu vou ler para todo mundo ficar inteirado do que eu estou falando, que diz o seguinte: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o segundo texto é o de Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao 34, que diz: Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E então me veio o seguinte questionamento: por que a ansiedade ela não seria falta de fé? E aí eu juntei isso aos seguintes pressupostos. A fé é uma certeza, ela é racional. E a confiança é uma certeza de que as coisas não vão falhar, de que aquela coisa não vai falhar. Perdão, estou nervosa. Então, e juntando isso ao fato de que nós cremos num Deus todo-poderoso, todo-bondoso, e que a sua própria palavra diz que Ele é o nosso pastor e em nada nos faltará, então a ansiedade, ela não seria falta de fé nesse Deus? Porque se eu tenho fé, eu tenho confiança, eu tenho certeza de que Ele está cuidando de tudo. E a ansiedade é um pensamento acelerado a respeito do futuro. E se eu estou pensando demais a respeito do futuro, com esse desespero todinho, é porque, então, não estou confiando, não estou tendo certeza de que Deus vai agir. Então, a ansiedade, ela não seria falta de fé? Essa eu não sei, vou passar para a Yara. Ah! Mas quer começar? Não, pode começar. Vai. Tá bom. Deixa eu ver como é que eu inicio essa questão. Tratando como falta de fé, né? Uhum. Quando você vê no texto, aí eu sempre vou fazer essa definição, certo? Tá ok. Ansiedade, né? Humor deprimido, depressão. São 3 coisas completamente diferentes. Quando o Cristo fala, né? Quando Paulo fala também, quando ele fala sobre o aspecto da ansiedade, é porque existe algo relacionado dentro da nossa cultura que diz respeito aos nossos próprios comportamentos.
Então, era de fato um pensamento dos discípulos, assim como foi para o povo judeu no período do tabernáculo, quando eles levantaram lá, quando eles fizeram toda a divisão e disseram assim: os levitas não vão receber, não vão trabalhar fazendo nada disso. Vocês vão receber do que as outras tribos depositarem aos pés. Tanto que o próprio Deus diz assim: eu vou ser o tesouro de vocês, eu vou ser a herança de vocês, eu que vou sustentar vocês. Então, todas as vezes que a gente olha para essas questões, de fato, o Cristo manda para que a gente tenha esse distanciamento com relação a esses costumes, a esse comportamento. E eu volto àquela perspectiva lá que a gente trouxe anteriormente. Existe uma ansiedade normal, existe uma ansiedade patológica, existe um estado deprimido e o último grau, o estado depressivo. Isso é completamente normal, como alguém que tem, por exemplo, hipertensão, por exemplo, né? Quando aumenta o consumo de gorduras, quando aumenta o consumo de sal, você tem aí um agravamento dessas questões e que vão permitir que você tenha ou que você desenvolva a doença mais tarde ou mais cedo. Então, você tem uma antecipação, isso é evidente. Assim como na ansiedade. Então, se você mantém durante um longo período de tempo essa ansiedade disfuncional, ela pode sim trazer uma evolução. Assim como a depressão pode evoluir, por exemplo, para um transtorno bipolar, que pode, sei lá, de repente se manifestar para um transtorno borderline, que já são transtornos de humor, né, e não transtornos de ansiedade puramente. Mas, voltando à raiz da questão, por que não é uma falta de fé? Ela pode ser também relacionada à falta de fé. Eu não estou dizendo exclusivamente, né, para todos os psicólogos, minha amiga que está se formando, que tudo é porque o cara está em pecado, porque é uma falta de fé. Mas em algumas situações, sim, a ansiedade pode vir fruto da rotina, fruto desse coração que é puramente confiante na sua própria força. De fato, pode surgir. Mas, para outro grupo de pessoas, por exemplo, pessoas que têm predisposição genética, então já tem um alto grau de ansiedade manifestado. E aí você precisa lutar muito mais do que alguém que não teve ninguém na família que passou por transtornos psiquiátricos. Só a nível de curiosidade, né, eu atendo um caso que foi diagnosticado com transtorno opositor desafiador. A mãe tem transtorno bipolar, a avó, fora hipertensão, todas essas coisas, sofre de depressão maior. O avô é esquizofrênico junto com a tia. Então, quanto assim, carga genética dentro da família você vê assim, que manifesta essa doença. Então, tem casos e casos. Para essa questão, de fato, com relação ao comportamento das pessoas, com relação à rotina deles. Espera aí, tem alguns comportamentos, alguns pensamentos repetitivos, né, que vão acabar, dentro da psicologia, a gente chama isso de pensamentos disfuncionais, aplicado à área cognitiva, né? Quando você vai ver psicologia, você vê que não é uma psicologia só, né? São várias. São várias psicologias que, né, se discordam, concordam, caminham por perspectivas diferentes. A perspectiva cognitiva vai tratar isso como um pensamento disfuncional. Por exemplo, o pensamento do si. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, você pensa: e se não funcionar? E se fulaninho não chegar a tempo e eu me atrasar? E se eu for andar de moto e acabar sofrendo um acidente? Você gasta tanto tempo pensando naquilo que poderia acontecer que você gasta grande parte do seu potencial energético, né, do seu cognitivo, em situações que poderiam acontecer e que não acontecem, com relações da situação atual. Eu vejo o próprio Cristo e o Paulo apontando justamente para essas questões. A essas questões. Tomem cuidado com o pensamento de vocês. Tomem cuidado com aquilo que tem povoado a mente de vocês. Por isso que você deve prestar atenção e pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é reto. Desvie o seu pensamento com relação às coisas que são do porvir. O porvir a Deus pertence. Preste atenção, eu estou cuidando de vocês. Acho que a palavra do Cristo é justamente essa. Eu sou, né, o pessoal do trabalho diz que eu sou pai de pet e de planta. Eu já tenho planta e já tenho cachorro, né? E, gente, assim, eu estou criando planta agora, vários tipos, né? Você não tem noção como é difícil manter uma planta viva, gente.
É barra pesada, pô. Até o cacto é difícil manter Até o vivo. cacto é difícil manter vivo. Por que eu falo isso? Porque quando você pega esse texto e analisa a partir desse prisma, por exemplo, né, você tem planta lá que, se a terra for muito úmida, a planta morre. Se a terra for muito porosa, aí ela não tem nutrientes suficientes, morre. Se ela receber muito sol, ela morre. Se ela não receber sol, ela morre também. Todo jeito ela morre, sabe? E aí você vê o Cristo dizendo assim, olhe para os lírios no campo. Quem que cuida dos lírios? Mas eles estão todos lá. Onde é que estão essas plantas na natureza? Deus cuida dessas plantas. E eu sei que é difícil cuidar de planta, porque eu cuido de planta. Entende? Então, quando o Cristo diz assim, eu estou cuidando disso, é porque ele, de fato, tem um controle de todas as coisas. Então, voltando um pouco mais, em algumas questões, isso sim pode vir a acontecer. Pode ser fruto de falta de fé ou de um coração desviante, mas nem sempre. Se você lida com questões genéticas, com questões da própria rotina do indivíduo, o cara, sei lá, está desempregado, vive uma rotina lá de videogame, pipoca box e pirulito pop, alimentação horrível, não faz atividades físicas, é mais propenso para que esse indivíduo ele tenha questões relacionadas à ansiedade e à depressão. Isso é lógico, né? Mas eu não posso afirmar isso em todos os casos. É a questão que a gente fala muito na psicologia, sobre a questão da generalização, né? Tipo, as pessoas amam generalizar. Tudo é por causa disso, desse ponto. E não é assim que funciona, né? Nós somos seres humanos diferentes, cada um dos outros. Nós temos rotinas diferentes, nós temos vidas, famílias, genéticas diferentes. Então, de cada pessoa vai variar, né? A gente não pode dizer a ansiedade é falta de fé. Pronto, é isso e tá acabado. Sabe? Não é assim. Existem muitas outras coisas, como a gente já falou aqui várias vezes. Existem muitos outros fatores que abrangem a ansiedade, né? Então, como a Alan falou, pode ser algo que tem, assim, a falta de fé, que não esteja mais confiando no Senhor, ou, enfim, alguns pensamentos desviantes, pode ser. Mas afirmar isso com certeza, dizer que em todos os casos é assim, a gente não pode. Porque ninguém é igual a ninguém. E aí, tipo, se alguém estiver passando por esse problema, no caso, um cristão, como ele entender que isso é falta de fé ou já vai para ser uma ansiedade patológica, uma doença já? Perfeito. Tipo, seus conselhos aí. Eu vou fazer um merchan aqui da C7, tá? A gente passou agora, nesse mês passado, foi junho, maio, né? Em maio, a C7 deu o curso de aconselhamento bíblico. E um dos livros, né, sugestionados é um de Gary Collins. É aconselhamento bíblico aplicado ao século XXI. Num desses tópicos que ele trata sobre aconselhamento, ele vai aconselhar sobre a questão da depressão. O primeiro ponto a se pensar é, peraí, eu estou com o humor deprimido boa parte do tempo, sem disposição para novas tarefas, novas atividades. Eu consegui perceber essas coisas. O primeiro ponto que ele destaca é fazer essa separação. Peraí, são questões fisiológicas ou são questões puramente cognitivas? Se são questões fisiológicas, eu vou precisar caminhar de uma certa maneira. Se for questão psicológica, eu vou ter que caminhar de outra forma. É da mesma forma como você diferencia doenças bacterianas e doenças fúngicas. Então, eu não trato doença bacteriana como se eu estivesse tratando uma doença fúngica. E vice-versa. Então, cada um tem sua especificidade. Ele vai destacar 6 tópicos relacionados à área da depressão e como eles são diretamente relacionados à vida da pessoa. Então, se a gente já passou por esse tópico, né, o cristão ele pode sim adoecer de depressão, no caso de doença mesmo, né, não simplesmente aquilo que é mensurado no senso comum, né, a frescura, enfim. Ele fala da questão genética biológica e das questões psicológicas e cognitivas. Então, com relação à influência familiar, as perdas importantes, o desespero aprendido, causas cognitivas, ira e revolta e, em último caso, pecado ou culpa.
O primeiro ponto que eu faria dentro dessa questão é fazer essa diferenciação. Opa, eu estou com minha saúde em dia? Eu me alimento bem? Ou minha alimentação é só fast food, né? Batata frita, McFlurry? Chega de vontade. McFlurry, Muito bom. Eu estou inserido em algum esporte, eu tenho um gasto calórico significativo, o meu sono é regulado, né? Eu tenho disposição, né? Eu tenho dormido as horas suficientes, eu tenho um repouso duradouro, eu tenho um ambiente familiar propício. Depois que você conseguiu fazer essa avaliação, você vai começar a se dedicar nesses outros fatores. Um dos grandes pontos, e foi por isso que eu não tive muita dificuldade com a psicologia, é porque eu comecei a ver que em Tiago, ele vai trazer o aspecto... a psicologia, ela veio se tratar assim como esse princípio de que você fala e você é curado por isso, com Wundt, com o próprio Freud, com Watson. Então, eles começaram a pensar estruturalmente sobre isso, né? Mas Tiago já falava isso bem antes. Não me recordo o ano que Tiago escreveu sua carta, mas bem ali, logo no início da era cristã, Tiago vai dizer: você confessa os seus pecados para ser sarado. Tiago não estava querendo dizer que você confessa o seu pecado para outra pessoa para que você receba o perdão de Deus. O perdão de Deus você recebe através de Jesus Cristo, através da remissão no seu sangue. É assim que você recebe o perdão dos seus pecados. Você fala para o seu amigo, você fala para o seu irmão para que você seja sarado. E se você toma pelo menos um retrospecto anterior, por exemplo, uma situação delicada que você estava vivendo, sei lá, uma situação familiar, um pecado que você vivia, e durante o momento do seu pecado, você comentar isso com outra pessoa seria, assim, inimaginável. Você jamais ia chegar para a pessoa e dizer assim: rapaz, eu tô pecando. Pecadinho besta, né? Rapaz, colei na prova hoje e vim aqui tocar no culto do louvor. Pecadinho besta. Pecadinho, estou me relacionando, adulterei, né? Ou forniquei, pequei com minha namorada e eu estou gostando. Eu vou continuar nessa onda. O cara que está durante esse processo, ele jamais vai ter coragem de conversar assim, exceto se ele quiser realmente ser curado por isso. Mas ele não vai procurar outra pessoa para dizer isso. Você fala com outro quando seu coração já está calmo, né? E você fala para ser curado. Quando você fala isso para outra pessoa, é como se você estivesse retirando esse peso de cima de você. Tiago identificou isso nos primeiros anos da era cristã. A galera da psicologia formou esse pensamento agora na era moderna. Então, quando você começa a fazer esse relacionamento, peraí, se foi alguém pensou muito bem para que isso acontecesse, foi Tiago nos primeiros anos da igreja cristã. Então, você conversa, você fala, para que você seja sarado. Talvez, né, esse seja o grande e principal ponto. Eu estou sentindo essas questões, mas eu prefiro ficar aqui na minha. Talvez o preconceito, né, o julgamento dos outros. De repente, né, pegue um pastor que não conhece tanto a respeito dessas questões e trata como uma frescura, ou julgue-o por essa questão. Então, você, diante de uma doença, né, imagine aí, se você quebra a sua perna. Você está com um sangramento. Aí você chega: rapaz, me ajude. Aí o cara diz: o quê? Só esse sanguinho aí? Vai morrer? Quebrou a perna porque estava fazendo traquinagem. Né? Meu pai, quando eu fazia parkour, né? Eu fazia parkour, eu vi um vídeo uma vez, ele fez: você tá com o joelho nos pés, ou tá com o juiz nos pés, brigando comigo, né? Então, assim, quando você está numa situação delicada, o que você precisa é receber apoio. Receber apoio não é concordar com o erro, não é concordar com a situação, mas você precisa, no primeiro grau, ser acolhido, né? Eu lasquei a cabeça uma vez no parkour, né? Num primeiro momento, meu pai, logicamente, me acolheu, porque eu estava com um corte na cabeça, né? Depois ele descascou. Recebeu a correção. É isso. Mas o que é que deve ser o primeiro grau? Qual que deve ser o primeiro passo para essa pessoa? É buscar ajuda. É saber que não é simplesmente uma frescura.
para a pessoa que está aconselhando, é saber que não é só você dizer para ela, vai dar tudo certo, fique bem, cara. Por que você não fica melhor? Isso aí para uma pessoa que já está com um ânimo extremamente baixo, né? Que já está com o seu senso de percepção extremamente abalado, para ela é uma faca entrando no coração. Tipo, por que eu não consigo ficar bem? Você só piora a situação. Exatamente. Então, assim, quando a gente trabalha com pessoas com depressão, a gente trabalha com ativação comportamental primeiro. É tipo assim, eu preciso introduzir a prática de atividade física para essa pessoa. Mas eu não vou colocar assim, todos os dias, 1 hora de exercício físico. Se ela não está conseguindo nem sair do quarto, como é que ela vai conseguir ir para a academia, se levantar todos os dias da semana? Talvez minha ativação comportamental seja ela ir até a varanda da sala 2 vezes no dia. Uhum. Seja o início da minha ativação comportamental. Mas eu só consigo fazer isso se eu conseguir ser bem aconselhado. Então, se o pastor não tiver, né, esse conhecimento psicológico a respeito da doença, o ideal é encaminhar mesmo. Encaminhar para um bom profissional, um profissional que saiba dar bons direcionamentos. Não existe psicologia cristã, mas existem bons psicólogos. Bons psicólogos com base, né, filosófica boa, base cristã boa. Enfim, esse seria o primeiro ponto, pelo menos ao meu ver. Mais alguma coisa a comentar? Não, concordo. Tranquilo. Então, a gente entende que a ansiedade, ela não é falta de fé para todos os casos. Em alguns específicos, ela vai ser falta de fé, em alguns outros não. Mas, vamos tomar um terceiro grupo, então. A ansiedade, ela poderia ser tipo uma batalha espiritual, uma aprovação de Deus para a pessoa em específico, ou uma artimanha de Satanás, nesse sentido bem espiritual mesmo. Ela poderia ser essa batalha, tal. Show. Quer começar? Não, começar. começa. Bom, como é que eu iniciaria tratando que sim, o diabo pode se valer dessas questões. Inclusive, se você pegar as pregações de Charles Spurgeon, muitas das vezes ele vai tratar sobre essas questões. Então, ele sofria de uma doença chamada gota, né? Na época era uma doença assim, crônica, que ia incapacitando o indivíduo. E ele muitas vezes vai se colocar nesses diálogos. Deus, né? Por que isso acontece comigo? Eu fui muito arteiro na adolescência, né? Então, eu fiz parte do circo, né? Fazia parte de grupo de break dance, fazia o lé parkour, queimei o rosto, tenho os ligamentos do joelho, do quadril, tudo lascado. Nossa, sofri acidente de moto. Então, assim, eu já tive experiência, né, de não poder tomar sol, porque estava com o rosto todo queimado. Já tive experiência de ficar de cadeira de roda por causa de um acidente de moto. Então, assim, eu, novo, numa cadeira de roda, em casa, sem pegar sol, pra mim era super angustiante, né? Tipo assim, Nossa. tanta gente ruim no mundo, Porque e logo comigo? eu... por que isso acontece comigo? Enfim, né? Eu passei quase 6 meses sem pegar sol. E toda vez que eu saía com sombrinha. Da China. Era bem engraçado. Mas por que isso acontece comigo? Então, sim, o diabo pode se valer dessas questões. A gente pega, por exemplo, os escritos de Charles Spurgeon, David Branham, Paul Washer, os próprios escritos do apóstolo Paulo, todas as vezes que ele prega para a sua própria mente. Então, eu acho que o diálogo que ele tem em Romanos é um dos pontos assim, principais que norteiam essa questão. Quando ele diz assim, eu tenho em mim, ou seja, na lei da minha carne, algo que quase que me puxa para baixo. Inclinações pecaminosas. Então, o diabo, sem sombra de dúvidas, vai se valer dessas questões. Como eu já tinha mencionado, não é falta de fé em todos os casos, mas em muitas questões você pode sim pensar que você é altivo, né? Que você é suficiente para essas questões. E pouco a pouco você se distanciando das escrituras de Deus. Quando a gente pega, por exemplo, a vida de Charles Spurgeon, eu já distancio um pouco dessa questão, porque era um grande pregador, e não aliviando o ego dele, sem sombra de dúvida, deve ter enfrentado batalhas dificílimas, pregava naturalmente para 3.000 pessoas, sem caixa de som, já pregou na Catedral Metropolitana para mais de 20.000 pessoas, sem caixa de som. Então, é normal e natural que em algum momento essa fama, né, nossa, eu sou importante dentro da minha cidade. Isso em algum momento pode chegar para o indivíduo, sem sombra de dúvidas. Mas o aspecto, pelo menos aquilo que é evidente na autobiografia de Charles Spurgeon, é que muitas questões de saúde, ele sempre foi uma pessoa muito doente.
né, que acometeu durante muitos anos. Vários incidentes ocorreram durante a sua trajetória cristã. Primeiro, ele era um ministro leigo, né? Ele não era ordenado. Alcançou esse status não rapidamente, né? Mas alcançou esse status e naturalmente teve esse assediamento, né? Então, sim, eu concordo. Pode ser, em alguns graus, um distanciamento da perspectiva bíblica. A pessoa jurando e pensando que é ela que resolve todas as coisas, que é pela força do braço dela, por quanto que ela estudou, por quanto que ela se capacitou. O diabo pode se valer desses pensamentos de certa forma, né, de certa feita, mas não em todos os casos. Não, novamente, eu não consigo afirmá-los, até porque essas questões genéticas, né, como eu já tinha mencionado anteriormente, ou questões da própria rotina, um pensamento, né, questões de percas significativas. Eu tive ao lado de um grande homem de Deus, que eu fiquei assim muito abalado por ele, né? Ele teve um filho, não sei se ele vai escutar esse podcast também, mas ele teve um filho com uma missionária, 2 grandes missionários. E aí, depois que ele teve a filha, depois de uma semana a esposa morreu. A esposa dele faleceu. Poxa. Ela era muito querida por todo mundo, né? Um exemplo de zelo cristão. E eu cheguei lá, todo mundo chorando, e eu já estava assim, caramba, como é que ele tá, né? Como é que o pai, agora sou viúvo, né? Vai criar essa menina e tudo mais. Assim que ele chegou, sem choro, sem olhar pesaroso, eu vi um cristão, sim, talvez uma palavra para descrever fosse inabalável. Eu vi um cara inabalável naquela noite. E aí o pessoal chegou para ele, fez: amanhã a gente vai fazer um culto de ação de graças em homenagem à minha esposa. Aí todo mundo, né? Caramba, vai ser muito difícil para você pregar, né? Nossa, eu acho que eu conheço essa história. Pronto. Um grande amigo meu. Aí falaram para ele, né? A gente era muito próximo. Falaram para ele: deixa a gente pregar nesse lugar. Talvez você esteja muito emocionado, não consiga fazer essa pregação. Ele virou pra gente, né? O pessoal que estava reunido: ninguém me rouba a honra de pregar no funeral da minha esposa. Diante de uma situação de muito luto e de muito pesar, eu vi um cristão inabalável. Em outros casos, você vai ter o emocional extremamente abalado. A gente sofreu uma grande perda agora, né? A perda do pastor Dantas foi, assim, muito significativa para muitas pessoas, em especial para mim, né? Minha juventude inteira foi ao lado do pastor Dantas, viajando com ele para tudo quanto era canto, sendo discipulado pessoalmente por ele. Então foi uma perda muito significativa. Eu fiquei triste, mas eu acho que eu consegui trazer isso no seu culto de despedida. Assim, eu sei que o Senhor é o nosso consolo. É o Senhor que nos guarda. E é o Senhor que vai cuidar de nós, assim como cuidou dele, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E aí, para finalizar, a última pergunta. O que tu acha que nós, como igreja, a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que sofrem com ansiedade? Quais ações a gente pode tomar? Tá. Agora ela vai começar. Eu acho que é um ponto muito importante tratar como algo que não tem problema a pessoa estar se sentindo dessa forma, né? Não culpabilizar ainda mais ela, não apontar o dedo e dizer você está errado, melhore, sabe? Tipo, não é assim que funciona. Assim como uma pessoa com hipertensão, por exemplo, você não vai chegar nela e vai dizer melhora a sua pressão, tipo, volta aí ao normal. Você não vai fazer isso porque você sabe que ela precisa de um remédio, ela precisa estar em um acompanhamento médico, enfim. Então, a igreja, como corpo, precisa ter essa noção de que você precisa acolher essa pessoa, você precisa ouvir, se ela quiser falar, ouvir o que ela tem para falar e deixar que ela tire um pouco desse peso, como o Alan falou, né? Porque muitas vezes só em falar, em dividir algo a pessoa já respira mais aliviada. Então, a igreja, com certeza, tem um papel muito importante, né, para as pessoas que estão aqui dentro, para os cristãos que
passam por esse problema com ansiedade, né? É muito importante esse acolhimento, realmente. Tô aqui com você, mesmo que você não esteja bem, mas não tem problema. Estamos juntos. Não que isso vai resolver, tipo, também não é um passe de mágica, né? Não é só isso. Mas um primeiro momento seria esse acolhimento, né? Ok, tá tudo bem. Perfeito. Eu acho que eu, né, encerro para já caminhando para esse momento final. Tem uma frase que eu acho muito legal de Elizabeth Elliot. Ela escreveu muito sobre feminilidade, né? Ela diz assim: ser mulher não me faz uma espécie diferente de cristã, mas ser cristã me faz uma espécie diferente de mulher. Eu não coloco isso unicamente se tratando da mulher, mas como uma aplicação mais geral. Então, ter depressão não me faz uma espécie diferente de cristão, mas ser cristão me faz uma pessoa diferente de alguém que está passando por esse momento delicado. Então, a gente vai identificar que aquilo que você acredita, né, a sua base, seu alicerce vai ser fundamental para que você tenha aí um bom desenvolvimento. Se você mantém a prática de atividades físicas, se você se alimenta bem, se você tem um bom ciclo de amigos, né, se a sua família é estruturada, a gente cresce numa geração de que está tudo bem. Né? Eu sou criado por uma mãe separada e está tudo bem com isso. Meus pais se separaram na infância, está tudo bem com isso. Né? Na psicologia, você aprende a dizer que está tudo bem. Não, como é? 2 homens, 2 pais, 2 mães, está super normal. O importante é ter as figuras. Não, isso não é normal. Inclusive, né, no DSM, nessa aula eu fiz questão de trazer o DSM, que a gente vai ter uma série de transtornos relacionados a essas questões da infância. Então, a gente tem um transtorno, inclusive, dentro da infância, que é com relação à separação dos pais. O cara tem depressão logo na infância, talvez aí consiga, né, se curar ou consiga encontrar outros caminhos, um paliativo. Mais lá na frente, aquela carga genética é repassada para a geração posterior. Imagina quantos relacionamentos a gente não teve findados, né? Quantos divórcios a gente já não teve. Quantos transtornos a gente não teve em decorrência desses divórcios. Então, acho que como aí Yalo falou, acho que o principal ponto é a gente conseguir diferenciar. Né? Peraí, é uma questão fisiológica, é genético. Historicamente, na minha família, tem alguém que sofreu com depressão, transtorno de ansiedade? Tem alguém que tem alguma síndrome? Se tem, naturalmente, você tem uma propensão maior de ter na sua geração. Isso não impede, evidentemente, né, você olhar para trás e dizer assim, não, ninguém na minha família teve, eu não vou ter para frente. Isso não acontece. Então, é fisiológico? Não é fisiológico. Beleza. Segundo ponto, eu acho que ter esse grau de acolhimento e de empatia é o fundamental. Então, receber sem preconceitos, sem julgamento, né? Que eu acho que esse é o principal ponto. Sim. A gente precisou da psicologia na era contemporânea porque talvez a igreja tenha sido tão incisiva em dizer assim, isso é pecado, né? Você está pecando. Disciplina que você tratou muito mais, evidentemente, né? Para quem está me escutando agora, eu não estou falando de todos os pastores, né? De todos os líderes, nunca enfim. Generalizando. É evidente. Mas, assim, historicamente você tem essa relação. Então, todas as vezes que eu converso com alguém que é líder, né, que é, sei lá, um pastor, um obreiro, ele vai me repreender. Ele vai me disciplinar se eu confessar alguma coisa que não deveria ter confessado. Então, você tem um alto grau de reclusão. E aí, nessa situação, eu digo, os psicólogos são extremamente necessários. Porque vai ser alguém que vai te escutar sem pré-julgamentos. Né? Você vai poder dizer para a pessoa lá, rapaz, eu fiquei com uma raiva. Pense que eu fiquei com uma raiva. Pensei 1001 coisas. O cara vai te escutar e vai tentar te aconselhar, pelo menos na minha abordagem, né? Permite o aconselhamento. Na minha abordagem, eu vou tentar aconselhar sempre por um caminho, uma perspectiva de base à comunhão, enfim, a conciliação. O importante pensar também é que a psicologia ela tem uma perspectiva positivista, que o homem é bom em natureza. Eu discordo completamente dessa visão, principalmente as de base histórica, né? Fenomenológica. Então, você vai ver que o ser humano é completamente... a perspectiva é positivista. Não, o ser humano é ruim.
E se não tiver alguém o tempo todo dizendo assim, não é para você ir por esse lugar. Você precisa corrigir os seus passos. Você precisa adequar o seu comportamento. Não foi certo isso que você fez com seu pai. Não foi certo o que você fez com sua mãe. Esse tipo de pensamento só acontece por causa desse tipo de atitude que você teve. Você consegue fazer essa relação? Então, na minha abordagem, eu tenho mais liberdade para fazer isso. Né? De confrontar. Eu tenho essa liberdade. Em outros graus, talvez seja mais difícil. Mas eu elenco essas questões. Saber ouvir sem julgamentos. Se trata, né, com relação a questões que estão passando por esse momento agora mesmo. A depressão ela tem esse grau de inércia. Você está apático e você tende a ficar apático. Então, você precisa ter esse grau de ativação comportamental. Quais são os pequenos passos que eu consigo fazer para conseguir modificar minha rotina? Se eu estou num grau muito, muito alto, eu não posso receitar remédio, né? Psicólogo. Mas você vai para um psiquiatra, de repente ele aconselha algum tipo de medicamento para que você consiga pelo menos reduzir um pouco esse grau de inativação e que você consiga fazer essa reação, né? Tentar Tornar conversar um pouco algo mais mais. exequível, né? Para a Exato. pessoa. Perfeito. Ó. Você aprendeu mais uma palavra agora, exequível. Então, essa eu não conhecia. E eu gosto muito de uma expressão, já para finalizar, de Iago Martins. Ele disse que o nosso humor não é um termômetro para a gente saber se a gente está bem com Deus ou não. Não é isso que diz. Se você está deprimido, se você está com depressão, se você vive ansioso, o que mede o grau do seu relacionamento com Deus foi o sacrifício do próprio Cristo. Se você é cristão, né? Se você tem fé em Deus, se você é um filho de Deus, que nem todo mundo é, né? Isso é evidente, mas se você é um filho de Deus, você já tem esse livre acesso diante do Senhor. E não vai ser o seu grau de humor que vai definir isso. Mas que, pelo contrário, essa é uma atitude inversa. Se você crê em Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, Ele vai te dar os escapes, as válvulas para isso. E eu encerro com o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 19, se eu não me engano. Ele diz assim, a gente tem uma âncora firme. Ele trata como âncora da alma, firme e segura, que adentra o véu, entre o véu. A expressão judaica, né, para isso é que essa âncora ela está presa no Santo dos Santos, que é o local onde Deus habita. Então, de fato, se a nossa âncora, né, que é aquilo que dá sustentação, estabilidade para um navio, estiver em qualquer outra coisa, né, se estiver na sua esposa, no seu trabalho, no seu dinheiro, nos seus bens, na sua família, se essa âncora estiver em qualquer um desses lugares, possivelmente ela você vai ser levado, né? Como, em algum momento vai se soltar. Né? Em algum momento essa âncora vai se perder. Mas a nossa âncora da alma, a âncora que está atrelada diretamente ao nosso bem, ela está firme em Deus. E por essa razão ela é firme e segura. Então, meu irmão, se você tem passado por essas questões, procure ajuda, veja em Deus, veja o sofrimento de Jesus Cristo. Em Isaías ele vai falar que ele foi um homem de dores. Então você pode olhar para o sofrimento de Cristo. Você pode olhar que Cristo chorou, Cristo teve dores. E a partir do sofrimento de Cristo você encontrar essa graça em Deus. E a partir disso, de fato, eu creio sempre, né? Você pode ser curado dessas questões, como toda e qualquer doença, de fato. Então, ora a Deus, se de repente, né, aprove ao Senhor lhe curar, glória a Deus por isso. Caso não, Ele deixou os meios necessários para que isso aconteça. E a gente vai ter que caminhar por isso. Amém. Glória a Deus. Então, a gente desde já agradece a você, todos nós da equipe da mídia, a gente te agradece porque você arranjou um espacinho na sua agenda, concordou e aceitou o convite para vir estar aqui conosco falando sobre esse tema tão importante. E nós desejamos que o Senhor continue a te abençoar, te guiar e fazendo você crescer em graça e em conhecimento, né? Sempre na dispensação do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. E Ali também, a gente vai continuar orando para que você se forme e esteja aí uma psicóloga de Jesus. Amém. Psicólogo de Jesus. Isso aí. Então é isso, galera. A gente chegou ao fim do nosso segundo podcast. E eu tenho um convite a fazer a vocês. Nos dias 19 e 20 de agosto, vai estar acontecendo aqui na Igreja de Cristo, no Brasil em Boa Esperança, o nosso 7º Congrega Campo. E esse ano a gente vai estar trabalhando o tema Você é aquilo que ama. E as inscrições já estão abertas. Elas vão estar aí na descrição do vídeo no YouTube e também na descrição do Spotify. E lembrem-se, somos um em Cristo Jesus.
E sigam a gente também nas redes sociais, que a gente vai trazer mais novidades por lá, tá? O Instagram é @umicbe. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Muito bem. Tchau, tchau. Fechou?